Olá a todos que estão nos acompanhando aqui no InovaCast, o podcast da Agência de Inovação do Instituto Federal de São Paulo. Eu me chamo Fábio Nazareno e vamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Nesse episódio 3, vamos continuar nossa série sobre indicação geográfica. Dessa vez, vamos bater um papo mais que especial com uma professora do IFSP que coordenou um dos projetos de indicação geográfica aqui do Instituto Federal, que já está em andamento junto ao INPE para o seu devido registro. Estamos falando do projeto do calçado infantil de Birigui, um calçado super reconhecido na região, que já há décadas vem oferecendo o produto aí para a região de Birigui e outras cidades aí, diversas outras cidades do país. Nós convidamos para bater esse papo sobre o projeto dos calçados infantis de Birigui a professora Andréia Ceriza, que foi a coordenadora desse projeto e vai comentar um pouco para a gente quais foram os principais desafios, como que aconteceu todo esse processo para poder conseguir iniciar os trâmites de registro de indicação geográfica. Professora Andréia, um prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Olá a todos. Olá, Fábio. Muito obrigada pela oportunidade de falar de algo tão importante para nós e principalmente para o território onde nós estamos. Muito bom, professor. Então, você participou de um dos projetos aí do edital 663 de 2018, um edital que selecionou diversos projetos, mais especificamente foram 16 projetos de indicação geográfica aí em todo o estado. E um deles, que se destaca, foi o calçado infantil de Birigui, um calçado que nós conhecemos, tivemos o prazer de conhecer aí o processo produtivo e descobrimos que já desde a década de 40 esse calçado já é produzido aí na região de Birigui, e agora, já nos últimos semestres, iniciou-se o processo aí de registro. Como que aconteceu, professora, esse processo para essa ideia de registrar, por que registrar ou tentar registrar os calçados infantis de Birigui com um selo de indicação geográfica? Como que se deu esse processo para vocês começarem? Bom, Fábio, ótima pergunta. Se dá pela própria história, o processo histórico desse setor produtivo, tão importante para a cidade, para a região e para o país. O arranjo produtivo local, calçadista de Birigui, inclusive é reconhecido institucionalmente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Veja a força, né, Fábio? E aí, quando o aparecimento desse edital, eu acho que a agência inova em todos os sentidos, vem com essa proposta em 2018 para trabalharmos nos nossos arranjos produtivos locais, nos nossos territórios onde os campos estão, a possibilidade, então, de estar observando, fazendo um diagnóstico, primeiramente. Foi um edital, assim, fabuloso, porque preconizava, primeiramente, um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, a possibilidade de um acordo de cooperação e a possibilidade de desenvolver um projeto, então, conferindo ali todas as documentações necessárias, auxiliando, inclusive, o substituto processual, que, no caso, é o sindicato aqui, e agora, já que já está em processo, toda terça-feira a gente faz aquela conferência, e quando aparece alguma exigência, alguma necessidade, a gente prontamente já faz também, continua um trabalho com o substituto processual, no sentido de auxiliá-lo quando de alguma necessidade nesse processo aí de solicitação de registro, de reconhecimento da higiene do calçado infantil. Muito bom, professora. E assim, mas lá atrás, quando iniciou o trabalho, por que o calçado infantil de Birigui? Por que a senhora acreditou que é um produto que merecia aí o registro
junto ao INPE de indicação geográfica. Nós conversamos nos primeiros episódios, né, no episódio 1, com o professor Francisco Mitidieri, lá do Ministério da Agricultura, e ele apresentou vários benefícios, a importância de nós termos indicação geográfica no nosso país, os benefícios para os produtores e alguns critérios, né? Quer dizer, não é qualquer produto ou qualquer situação que pode ser registrada. O que existe no calçado infantil de Birigui que permite esse registro? Olha, Fábio, a história do calçado também se funde à própria minha formação, a minha formação continuada enquanto professora e pesquisadora. Quando do mestrado em desenvolvimento local, eu tive um orientador francês, e eu contei a história do arranjo produtivo local de Birigui para ele, e ele disse assim, nossa, que história fabulosa. E ali a gente fez exatamente um estudo e a dissertação sobre o APL calçadista de Birigui. Então, por isso que eu já tinha, né, com antecedência, a informação que era possível, né, a partir do diagnóstico e a partir desse edital de 2018, uma certa aderência à possibilidade de solicitação de indicação geográfica. Por quê? O que tem esse APL? Esse APL tem, primeiro, é reconhecido pelo público. Isso é imprescindível. As pessoas falam, eu comprei calçado infantil lá de Birigui. Olha, eu comprei o calçado infantil de Birigui. Então, já é famoso, então as pessoas já reconhecem esse produto, já interessante, legal. E isso é importantíssimo, porque você tem que provar, né, a notoriedade, né, existe a própria delimitação geográfica, né, a quantidade de produtores, entre outros pré-requisitos, mas assim, já se evidenciava, pelo menos na minha perspectiva enquanto pesquisadora, uma possibilidade, né, por conta do próprio projeto, né, a dissertação, e depois o doutorado em políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, novamente, a gente colocou como estudo de caso a própria cidade de Birigui e o APL participando ativamente ali, né? Então, assim, para mim, estava muito clarificado que existia uma possibilidade, lógico, primeiramente fazer um diagnóstico, mas existia uma possibilidade pelo reconhecimento, primeiramente pelo reconhecimento do público, né, é forte, pelo reconhecimento institucional, né, via governo de Estado. Então, assim, são algumas evidências fortes para a gente imaginar, então, desenvolver um projeto dessa envergadura. O que acontece? Na indicação geográfica, o que você está valorizando? Você está valorizando o produto, você está valorizando as pessoas, você está valorizando o território. É uma cidade pujante, é uma cidade empreendedora. São muitas empresas calçadistas. E como esses empresários foram formados? Muitos deles trabalharam em fábricas de calçados e tiveram esse empreendedorismo de abrir as suas próprias empresas calçadistas. Então, é algo assim forte, né? E o que também tem em Birigui? Todo um conjunto de atores, são várias instituições unidas em prol. Existem vários projetos em comum, tem um programa de desenvolvimento local via SEBRAE, Prefeitura e vários atores, né, que participam, inclusive o próprio Instituto Federal. Então, assim, é algo que a gente, na época, percebeu essa aderência, né, da possibilidade de fazer esse tipo de verificação, de análise a partir do diagnóstico, porque já tinha esse conhecimento prévio, tanto enquanto pesquisadora, né, e que ali ficava evidenciado. Não, realmente um território conhecido, é um produto conhecido pelo público e, portanto, vamos verificar, então, se há aderência a uma solicitação.
Perfeito. E olha só para quem está nos ouvindo e nos assistindo aí, a região lá de Birigui conta com mais de 300 produtores, certo? De calçados. Então, parece-me que realmente tem um grande sinal de que ali há uma concentração e um produto que acabou marcando a região. Por isso essa fama, né, também muito. E eu imagino que não venda só ali, mas deve vender para muitos outros lugares, outros estados também, talvez, né? Não sei se eles exportam também para outros países. É, e aí parece, existe a fama e agora eles estão buscando o caminho legal para registrar e marcar o registro de indicação geográfica, ou seja, esse produto é da nossa região. Existem características específicas que marcam aí a nossa. Muito interessante. E os produtores até então não tinham pensado ainda nessa possibilidade. O Instituto Federal ajudou nesse processo para consolidar todo o que precisa, que tipo de documentação, fazer a própria união dos produtores para que eles conhecessem os benefícios. Como que foi, professor, o processo em termos de desafios, né? Foi fácil conquistar todos esses produtores, atraí-los? O que foi mais difícil de fazer nesse tempo aí todo? Olha, o desafio maior foi a pandemia, porque a gente acabou desenvolvendo boa parte do projeto e talvez foi um fator que, ao mesmo tempo, nos impossibilitou de fazer reuniões presenciais, termos mais interação com os produtores e com o próprio sindicato, né, sendo substituto processual, mas isso não nos parou. Nós nos unimos mais, mesmo de modo remoto. Então, houve uma participação significativa nas reuniões remotas. O sindicato é de uma organização muito bem estruturado, ele remonta de 1979, então, assim, é um sindicato forte, é um sindicato que realmente pensa na cidade, no calçado infantil, ele é calçado e vestuário também, então, assim, realmente eu acho que o substituto processual, ele faz a grande diferença. Ali eu tive a grata felicidade de trabalhar com pessoas muito sérias e que estão empenhadas e possuem, principalmente, uma estratégia para esse produto, uma estratégia para os produtores, né? Então, foi muito bem recebido, né, o projeto, né, o pré-projeto, o meu próprio edital, quando a gente foi conversar, na época era o senhor Samir Nakad, que era presidente, né, do SIMB, imediatamente, no mesmo dia, ele disse, não, vamos, eu assino o termo de adesão, vamos participar desse projeto com o Instituto Federal, com certeza. Então, assim, acho que quando a gente leva, né, a gente já tem, com certeza, um respeito junto à comunidade, né, e quando a gente disse, né, explicou das possibilidades também, né, dos benefícios quando de uma indicação geográfica, e já se inicia até pelo próprio auto-reconhecimento, pelo orgulho. Muitas vezes, você tem ali produtores, né? Você tem todos os atores ali na localidade, mas às vezes estão cansados da luta cotidiana, né, de décadas defendendo o setor, e quando você vem e diz assim, qual é o seu produto? Qual a caracterização do seu produto? Qual é o diferencial? Por que, de repente, a gente poderia solicitar um reconhecimento de indicação geográfica? O que tem um calçado infantil que não tem lugar no mundo? Por que vocês têm 52% da produção nacional de calçado infantil? Nossa, então, muito bom. É forte, né, Fábio? Uhum. Você traz todo um contexto e um auto-reconhecimento mesmo. Fortalece a identidade coletiva. E eu percebi que, a partir do momento que o próprio substituto processual, né, ele abraçou, representando, obviamente, os produtores, isso é muito importante, né, a cada reunião a gente percebia essa força, né,
e muitos documentos foram feitos assim, inclusive de modo remoto, era o que se tinha naquele momento pandêmico, né, nos 2 primeiros anos, principalmente, e que foi respeitada a condição da vida, né, porque a gente precisava se proteger, e ao mesmo tempo a gente não desistiu. Então, acho que assim, reforçamos os laços institucionais, reforçamos os laços territoriais. Então, há um enraizamento do Instituto, né, são 12 anos nesse território, eu tenho certeza que esse é um projeto que fez e faz a diferença, porque continua, e o parceiro, ele percebe a seriedade nossa, né, a cada momento, a cada processo, a cada etapa, a gente ali ao lado, né, participando de tudo. Então, acho que isso que foi um grande desafio, Fábio. Nossa, você me perguntando, passou aqui um filme. Imagine fazer grande parte dessa documentação e dessas interações que são tão cruciais de forma remota, mas, ao mesmo tempo, por ter, né, essa confiança mútua, né, o Instituto e o parceiro, realmente a gente percebeu que era possível, sim, e que a gente iria, apesar daquele desafio, daquele momento pandêmico, né, daquele momento restritivo, a gente conseguiria, sim, desenvolver todos os documentos e solicitar. A gente solicitou em outubro de 2021. Veja que bacana. A gente conseguiu solicitar aí em outubro de 2021. Interessante. Você falou, professor André, umas coisas bem interessantes, e a gente até citou no episódio 2 aí do nosso podcast sobre essa questão dos desafios do produtor, e a gente às vezes se pergunta, poxa, mas já tem 40, desde a década de 40 de produção, por que só agora foram buscar... Mas é que os produtores ficam tão assim atarefados, envolvidos com o operacional, com a sua produção, e não sobra tempo, às vezes não tem os contatos certos para encontrar essas outras estratégias. E aí o papel, a importância da sua participação, da participação do Instituto Federal e de outras instituições de tecnológicas para oferecer esse apoio e mostrar os caminhos para esses produtores, né? E aí você, com essa conscientização que você trouxe para eles, de primeiro reforçar essa identidade, o tamanho, o quanto que eles são importantes e quanto que podem ser mais ainda, eu acredito que foi importante esse lado humano e de trazê-los aí para essa tarefa e fazê-los aí trabalhar juntos, né? Bem interessante. E claro, a pandemia atrapalhou, porque estávamos no momento aí de todo mundo trabalhando presencialmente e do nada, todos agora à distância. Mas hoje, assim, por exemplo, ele foi protocolado em 2021, já está pelo que a gente pesquisou aqui, já está numa fase avançada, já está na terceira fase lá de registro, então daquela expectativa de receber a notícia boa. Agora, depois de emitido esse selo de indicação geográfica, o que acontece? Quer dizer, o que esses produtores poderão, como esses produtores poderão usufruir desse selo? De que forma a região de Birigui pode ser beneficiada? De que forma os próprios consumidores podem ser beneficiados assim que a região obtiver o selo de indicação geográfica? Eu percebo toda uma organização, todo um planejamento estratégico do substituto processual. Isso é muito importante, né? O protagonismo do representante daqueles produtores, né? Os produtores se empenhados. Então, eu vejo vários projetos, eles se organizaram numa associação também, numa marca coletiva para exportação. Veja que legal, né? Todo um empenho. Isso tudo eu estou falando, assim, são iniciativas que se iniciam, inclusive, nesses 2 últimos anos, que foram anos rudes, né, em todos os sentidos, para todos. Então, assim, eu vejo isso, eu vejo que eles estão se preparando, eles estão com várias ações voltadas para o futuro. Para o futuro. Então, assim, ações tecnológicas, né, uma preocupação com a tecnologia,
o e-commerce, porque foi, né, a maneira mais utilizada nesses 2 últimos anos para escoar também toda essa produção, né? Então, se a gente tivesse que olhar para um lado positivo, né, de toda essa realidade vivida, com certeza o e-commerce ele veio para ficar, né, no setor tradicional, que tinham muitos vendedores e distribuidores. De repente, você tem uma realidade mais vivida pela internet, né? As compras são realizadas assim. Então, eu vejo assim, eles estão preocupados mais, e sim, né, com a sobrevivência desse APL, desse setor produtivo especificamente, mas eles estão mirando no futuro, que é no crescimento e no desenvolvimento. Isso é muito importante falar. Eles estão, sim, preocupados com a sobrevivência, mas eles estão mirando o crescimento e o desenvolvimento desse setor. E a indicação geográfica vem também como uma grande estratégia. Por quê? Qual são os benefícios? Eu acho que o primeiro benefício é trazer esse brilho no olhar. Eu acho que a gente atravessa qualquer situação desde que a gente tenha um propósito. E quando a gente fala da indicação geográfica, o propósito ele é coletivo. Ele fortalece aquele setor produtivo, mas ele fortalece toda uma comunidade, toda uma região. Ele fortalece o setor de turismo, ele fortalece outros setores produtivos. Enfim, ele realmente ele vem para ressignificar, né? O que é aquela cidade, o que é aquela região. No caso de Birigui, está levando o nome da cidade. Olha que orgulho. Está levando Muito o nome bom. da cidade. E quando você pega, inclusive, o sinal distintivo, né? Ele foi muito bem elaborado. Ali existem, desde o próprio calçado, que no caso de Birigui, o grande diferencial é que eles fabricam todos os tipos de calçados infantis que você possa imaginar. Então, isso é uma capacidade, desde uma sandália, um tênis, um tamanco, né, um sapato social. Imagine, Fábio, a diversidade, né, é algo fantástico, assim. Então, eles possuem... Quase 60% da produção vem de lá. É um número muito, muito alto, né? Muito expressivo. E curioso, assim, com um selo de indicação geográfica, eu não sei, acho que você consegue explicar melhor para a gente, impacta também no próprio aprimoramento do produto, agora mais atenção para que o produto que já é de qualidade mantenha-se de qualidade ou até mesmo fique com mais qualidade para esse consumidor, agora que eles terão, né, quando receber o selo, uma grande responsabilidade ou não, é conversado isso com os produtores, tem critérios para manter qualidade, como que funciona? Olha, aqui é uma pergunta assim, importantíssima, porque sempre no processo, né, principalmente eu acho que nessa primeira etapa, né, até você chegar à solicitação, né, de fato, ao depósito, né, de toda essa documentação junto à NPI, sempre é uma pergunta, assim, latente, né? O que a gente guarda ou salvaguarda? É importante reforçar que é um sinal distintivo, que quem vai cuidar, vai zelar, é um substituto processual, ou seja, é uma entidade que representa aqueles produtores, mas não é dona, né? A indicação geográfica é de todos os produtores. Mas todos podem utilizar? Podem, se tiverem de acordo com o caderno de especificações técnicas, né? E ali a gente salvaguarda no caderno de especificações técnicas tudo aquilo que os trouxe até aqui. Então, a indicação geográfica, ela, até nisso, Fábio, eu acho que é extraordinária. É um tipo de estratégia fantástica para o território. Lógico, não se cria indicação geográfica, se reconhece, né? Se reconhece, quer dizer, existe ali, está latente,
o que a gente faz é uma solicitação de reconhecimento a partir da documentação necessária, bem exposta pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas o que é interessante? Muito bem, você olha para o passado, você olha para o presente, mas você olha para o futuro. Porque quanto mais você tem a união desses produtores, a valorização de aspectos, né, que os trouxeram até aqui, com certeza eles vão almejar também no futuro sempre uma melhoria. Eu acho que existe essa percepção de melhoria continuada. Porém, indicação geográfica é salvaguardar aquilo que, né, os trouxe até esse momento, né? São características próprias, o próprio processo produtivo, né? Ali está bem latente. Mas tem sim, eu acho que é uma estratégia para o futuro, inclusive para pensar na sobrevivência, no crescimento e no desenvolvimento desse setor, né? Sempre mirando o que nós podemos fazer, tanto em termos de processo, quanto em termos de produto. Perfeito. Deve ser bem interessante quando conversa com os produtores e apresenta, por exemplo, o champanhe, que é um dos maiores exemplos aí de indicação geográfica. Talvez muitos nem saibam, né? Quer dizer, que veio de um... E como que foi, quanto que foi trabalhoso chegar a toda essa fama no mundo inteiro. E por que não os calçados de Birigui também conquistar um patamar do nível champanhe no mundo inteiro, certo? É possível. Agora, evidentemente, deve ter sido muito trabalhoso. Então, e o foco de muita dedicação e eu creio o foco na gestão da qualidade desses produtos, né? Porque não adianta você ter o selo de indicação geográfica, beleza, acho que você esclareceu uma coisa bem interessante, é um reconhecimento do que nós já temos, e a partir do momento que eu tenho esse reconhecimento, pelo menos eu enxergo, eu preciso manter esse padrão de qualidade para que esse reconhecimento seja um reconhecimento positivo. Ele pode ser negativo, né? É o produto X daquela região. Ih, aquele produto não é legal não, né? Tem indicação geográfica, mas a fama é ruim. Então, agora passa ao trabalho de como buscar essa fama positiva e essa percepção que todos os produtores precisam ter para que aí sim, com o selo, que vai ser uma alavanca para que eles consigam chegar mais longe, tanto no país quanto em outros países. Não sei se faz sentido. Né? Faz sentido. Faz sentido e observa sim. Eu acho que as 3 características fundantes, né, de uma IG, que são o produto, a prestação de serviços, as pessoas e o território, eu percebo que eles estão preocupados com as 3, né? E assim, Fábio, a cada ano, então hoje a gente tem um monumento do calçado em si, todo colorido, numa praça famosa da cidade. Que legal. Né? Tanta diversidade, né, do calçado, do próprio calçado infantil, masculino, feminino, unissex e vários modelos. Depois nós temos a valorização das pessoas, então tem um monumento para a pessoa, para o sapateiro. Né? Antigamente a gente tinha o ofício, né, de fazer o sapato todo, era uma pessoa, né? Então tem. E em outubro de 2021, também um monumento para as costureiras, ou seja, para as pessoas montadeiras. A alma do sapato, eu estou falando o que os produtores me dizem, que eu acho muito lindo, né? Que é o cabedal que você vê, né? A parte de cima do calçado, né? A parte é feita pelas pescontadeiras, pelas costureiras. Então, dentro do caderno de especificações, tem essa importância, quer dizer, essa costura precisa ser realizada nesse território, nesse município, que é Birigui. Perfeito. Então, veja que bacana, eles já montam, já observam e já valorizam uma persona tão importante. E na ocasião, chamaram pescontadeiras assim, de 30, 40, 50 anos, olha que lindo, para homenageá-las, porque realmente elas dão a alma ao calçado. Muito legal, que legal. Nossa, olha, vejam só quanta coisa legal
que está sendo apresentada, né, pessoal? Vocês que estão nos assistindo aí, o terceiro episódio do podcast da Agência de Inovação, nós estamos conversando com a professora Andréia Ceriza, que foi coordenadora, está coordenando, na verdade, está em processo, né, do projeto de indicação geográfica dos calçados infantis lá de Birigui. É um projeto que já está em andamento e o pedido de registro já foi feito junto ao INPE. E nós estamos conversando sobre os benefícios e quanto não trata só de produzir um produto, tem muitas coisas envolvidas, né? Muitas coisas envolvidas. E os benefícios também vão ser refletidos em vários aspectos. Eu nunca tinha pensado, por exemplo, em rede hoteleira. Veja só, quanto que a rede hoteleira pode se usufruir para a questão do turismo, de pessoas que querem visitar ali a região, conhecer mais sobre os produtos. E isso, poxa, para a cidade é um espetáculo, assim. A gente está torcendo muito mesmo que o INPE emita logo essa resposta, né? Já fale logo o resultado positivo e que esse selo saia. Eu acho que a gente bateu um papo, a gente conversou hoje com a professora Andréia Ceriza sobre indicação geográfica. Outros assuntos de indicação geográfica vocês podem acompanhar nos nossos 2 outros episódios, episódio 1 e 2, nós falamos também sobre indicação geográfica. E hoje nós conhecemos aqui nesse episódio a história linda dos produtores de calçados infantis lá de Birigui. E a gente deseja muito sucesso e sorte ali para eles, que cada vez mais Birigui possa se destacar no cenário nacional e internacional em termos dos seus calçados. Professora Andréia, nós gostaríamos de agradecer a sua participação, foi um papo espetacular, muito gostoso aqui conversar sobre esse assunto. Foi um prazer te conhecer aqui nesta plataforma nova do InovaCast e espero que a gente possa gravar mais conteúdos aqui, tá bom? Com certeza. Para mim foi assim, um momento fantástico conversar aqui contigo, falar sobre algo que faz parte do próprio calçado, né? Faz parte da minha formação continuada enquanto pesquisadora e me emociona, né? Porque eu conheço esses produtores, eu conheço esses atores locais, eu conheço essa gente séria que trabalha dia a dia desenvolvendo um produto de qualidade e levando esse produto para o Brasil afora e para o âmbito internacional também. Então, foi um prazer falar sobre e estamos aí na torcida, né? Mas o processo por si só já está sendo um processo que vale a cada minuto. Porque a gente vitória, percebe né? a qualidade da própria entidade, né, representativa dos próprios produtores e dessa união que cada vez fica mais evidenciada. Já valeu e muito. Obrigada, Fábio. Imagina, que espetáculo, muito bom. Já é um grande aprendizado, exatamente. E eu acho que isso deve ter certamente os unido mais ainda, né? Aquela região, os produtores. E isso é muito, muito legal de se ver. Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo em uma das plataformas aí, seja de podcast ou no nosso site ou no canal do YouTube, se quiser mais informações sobre indicação geográfica, você pode entrar em contato com a agência de inovação do IFSP, pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela, ou se você estiver no podcast, inova@ifsp.edu.br. Se conhecer alguma região, alguns produtores e quiser saber se as características dessa região são passíveis aí de um possível registro de indicação geográfica, entre em contato então com o Instituto Federal. Professora Andréia, se quiser se despedir do pessoal que está nos assistindo, e é isso, a gente fica por aqui mais esse episódio. Eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada à Agência Nova, como sempre, vocês inovando, né, em cada ação, em cada projeto, e a gente se sente muito feliz por desenvolver um projeto Por que a gente desenvolveu esse projeto? Porque a agência, né,
ela teve essa ideia, ela teve essa estratégia de valorização territorial junto às localidades, e aqui estamos falando. Então, assim, tudo parte da Agência de Inovação em 2018. Então, eu tenho muita gratidão a todos os servidores que compõem a agência, você, tá? E nesse sentido de gratidão é que eu me despeço de todos. Vamos que vamos. Muito obrigada. Vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Fique com a gente aí, acompanhe todas as publicações do podcast da Inova. Tchau, tchau.